E aí galera, eu sou Akira Martins e tá começando mais um Além da Ficção. Abram seus olhos para os horizontes porque hoje nós vamos falar sobre Piratas do Caribe. A franquia de aventura e fantasia Piratas do Caribe é uma das mais bem-sucedidas do cinema. Mas o que de fato chama a atenção, apesar das inúmeras criaturas ficcionais, monstros e fantasmas, são certos detalhes nos filmes que são baseados na realidade, na época onde a pirataria reinou pelo Caribe. Ah, e se você não viu os filmes ainda, cuidado, pois esse vídeo contém spoilers. É isso aí, pessoal, e pra falar sobre esse filme, tô aqui com o Marcos Juliano. Ele é especialista, enfim, vou deixar ele se apresentar aqui. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Akira? Tudo bem, pessoal? Então, meu nome é Marcos Juliano, eu sou estudioso e pesquisador dessa história de piratas no mundo inteiro, piratas no Brasil, e até eu fiz uma descoberta muito grande aqui na região do Brasil, no sul do Brasil. Eu consegui localizar a identidade e a localização do último capitão pirata da história, o Pirata Zulmiro, que era uma lenda urbana aqui na cidade de Curitiba, e com essas minhas descobertas de 15 anos de pesquisas, eu consegui localizar e encontrar o pirata e ele se tornou parte da história da cidade e reconhecido pelos governantes, né? Foi de forma oficial. O Pirata Zulmiro, ele veio se esconder no sul do Brasil há 190 anos atrás. Então é muito legal. Eu sempre pesquiso muito essas histórias sobre pirataria no mundo, sempre me interesso muito por esse universo da pirataria e me levou a fazer essa grande descoberta no mundo da pirataria. Então, não tinha gente melhor no Brasil pra gente entrevistar pra descobrir sobre isso. O cara simplesmente teve contato, vamos dizer assim, contato, né? Com o último pirata do mundo. Só isso, tá, galera? Só isso. E uma informação legal aí para dar para os nossos telespectadores aí, esse pirata que veio se esconder aqui no sul do Brasil, ele deixou escondido um tesouro e numa ilha deserta no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, que é uma ilha hoje que é território brasileiro, tá no paralelo do estado do Espírito Santo, distante 1.200 quilômetros da costa, e é uma ilha brasileira ali que tem o tesouro. Foram feitas expedições inglesas, expedições brasileiras há mais de 100 anos atrás, e o tesouro do pirata ainda se encontra escondido na ilha. Então é legítima essa história de piratas e tesouros escondidos ainda existe, e o Brasil está conectado com essa história. Mas acharam o tesouro ou deixaram? Tipo assim, acharam e falaram, não, tem que deixar aí, ou não acharam ainda? Tô tentando descobrir. As expedições inglesas foram feitas em 1885 a 1889 e teve um deslizamento de terra bem em cima do local onde os piratas esconderam o tesouro. É uma ilha grande, de 10 km², uma ilha hostil. E daí eles tentaram fazer a última expedição brasileira em 1911. Eles não tinham tecnologia para encontrar o tesouro. Então o tesouro ainda se encontra escondido lá na Ilha da Trindade. E para o pessoal saber qual tesouro é esse, é o tesouro que vinha quando era transportado em 1821 das igrejas de Lima para a Espanha, e os piratas capturaram esse tesouro. E segundo a revista Forbes, vale mais de $1 bilhão o que está escondido na Ilha da Trindade, que é um legítimo tesouro pirata. Mas aí, se você encontrar o tesouro lá, ele é de quem? É teu? Existe uma lei do achado do tesouro, que ela foi sancionada no ano de 2002, que fala que você tendo todas as autorizações para pesquisar, para buscar, você tem direito a ficar com 50% do tesouro. Mas como a Ilha da Trindade hoje se encontra em uma reserva ambiental, é patrimônio, quando nós entrarmos com esse processo, junto com a Marinha, junto com o IFAM, todo o tesouro vai para os museus. Até eu, como pesquisador, eu considero que o tesouro ele faz parte do patrimônio histórico e pertence a todo mundo. Então, vai uma parte para o Museu Nacional, uma parte para o Museu Paranaense. Eu defendo muito a teoria, assim, igual do Indiana Jones nos filmes, que o tesouro pertence aos museus. Então, vai tudo para os museus. Mas, claro, que dá uma chance, né? Um tesouro que vale mais de $1 bilhão é uma coisa interessante, assim, que mexe com o imaginário da gente. Que doideira. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que significa ser pirata, assim? O que caracteriza a pessoa ser pirata ou outra coisa? O pirata, se for para ser bem cru, o pirata nada mais é do que um bandido. Ele é um bandido que não existe nação. Até é interessante, assim, que a lei da pirataria é uma lei mundial. A última vez que foi usada a lei contra os piratas, a lei da pirataria, foi para enforcar os criminosos de guerra nazistas. O pirata, hoje, ele é considerado, modernamente, um inimigo da humanidade. Porque realmente ele era um bandido. Ele não tinha pátria nem nada, e ele ficava roubando nos oceanos, né? Tocando terror nos oceanos, com todo o tráfego. Mas antigamente, você navegando, encontrar um navio com uma bandeira preta era motivo de pânico. Hoje a gente não tem muitas piratas no mundo. A gente tem muitos piratas ali na costa da África, um pouco nos mares ali do Oceano Índico, da Ásia. Mas hoje em dia, né, tem essa coisa que ficou um pouco mais no passado, essa aura romântica de piratas.
Bom, vamos lá, eu vou começar a fazer as perguntas sobre os filmes aqui. A gente vai tratar as 4... A gente não vai falar só de um filme aqui, não vamos falar do Piratas do Caribe como um todo. Vamos lá, primeira pergunta. No segundo filme, O Baú da Morte, Will Turner é convocado pela Companhia das Índias Orientais para fazer um acordo com o Jack Sparrow, para que ele faça uma aliança com a companhia e seja perdoado por seus crimes, trabalhando assim como corsário a serviço da companhia. Isso era possível? Os piratas realmente faziam negociações em troca de liberdade? Isso daí realmente acontecia naquela época. E os governos faziam esse tipo de contrato com os piratas. Até eles davam, digamos, essa carta de corso, que era uma carta de autorização, e até os piratas eles eram chamados de corsários, porque eles tinham essa autorização por parte dos governos, das companhias, para poder saquear as nações inimigas. Então essa parte do filme relata mesmo de forma fiel o que acontecia naquela época. Essa época que a gente tá falando é mais ou menos a época do Zulmiro, então, né? Porque essa época que estão limpando os mares, a Vingança de Salazar é justamente a sobrevivência dos últimos piratas nos mares do Atlântico, né? Nós temos dois grandes épocas de ouro da pirataria. A primeira época de ouro da pirataria é ali, igual você falou, é na fase que até o Piratas do Caribe eles se ambientam mais, que é a primeira metade do século XVIII, que é 1700 ali. E nós tivemos uma segunda época menor de ouro da pirataria, que é por volta de 1000 até 1830. Até os livros de história, eles falam que a época dos piratas, ela foi encerrada com o enforcamento do último capitão pirata, que foi no ano de 1835, ele foi enforcado em Boston, nos Estados Unidos, foi um pirata espanhol chamado Dom Pedro Gilberto. Eles acabaram ali, essa época dourada, no final ali, por volta de 1830, 35, extinguiu-se os piratas. E também, eles, livros de história, falam que por volta de 1850, que foi extinguida a Carta de Corso também. E daí acabaram com essa história de contratar piratas, outras embarcações, para poder agredir, né, para poder saquear as nações inimigas. Em um determinado momento do primeiro filme, o pirata Jack Sparrow vai para a ilha de Tortuga, o lugar onde os piratas se escondiam e faziam suas farras. Essa ilha de fato era um esconderijo para os verdadeiros piratas do Caribe? Tortuga é o nome espanhol de tartaruga, é a Ilha da Tartaruga. E essa Ilha da Tartaruga realmente era uma ilha ali, bem no Mar do Caribe, perto do Haiti, que era tipo uma Disneylândia dos piratas, era uma terra de ninguém, um no man's land, onde todos os piratas se encontravam para trocar frutos dos roubos, para beber, para comemorar. Até, se não me engano, o Barbosa fala que quem souber encontrar, quem vai saber encontrar é o caminho de Tortuga, a Ilha de Tortuga, que é a Ilha da Tartaruga, que não deixa de ser um fato real que o Piratas do Caribe aborda. O principal pirata de um dos filmes é Davy Jones, o pirata polvo. Conhecido como Senhor dos Mares, ele e sua tripulação navegam no Holandês Voador. Há registros ou até mesmo lendas de que um pirata Davy Jones existiu e também um navio chamado Holandês Voador. Essa história do Davy Jones, que eles narram muito, até eles trazem essa lenda no Piratas do Caribe, ele é baseado em uma lenda entre os marujos, que o Davy Jones era como se fosse, tipo, uma figura assombrosa, como se fosse até o diabo. E o Davy Jones do filme, né, ele navega o Holandês Voador, que é o Flying Dutch. Esse barco, que é o Holandês Voador, é um barco pirata muito famoso, tudo que até teve vários avistamentos no século XVI, XVII, e os marujos sempre falam que quem avista esse barco fantasma, que é o Holandês Voador, é um mau presságio. Quem está perturbando o Holandês Voador em sua própria toca? É o Lula Molusco, ele quer reclamar de você. Não. Tem essa coisa de... é uma expressão que quando os marujos morrem afogados, eles são presos no armário do Davy Jones, que é como se morresse afogado, que ficasse no fundo do oceano. Então é uma expressão que dos marinheiros mesmo, principalmente marinheiros da língua inglesa, que o Davy Jones é esse, digamos, esse diabo, essa figura maléfica dos oceanos, e no filme eles misturaram as duas lendas. Eles trouxeram o Davy Jones, que é essa figura maléfica, tudo, e juntaram com o Holandês Voador. Há um momento em que Elizabeth Swann precisa ir atrás de Will Turner, mas para isso ela precisa entrar clandestinamente em um navio. Porém, os piratas acham que mulher a bordo pode dar azar. Ela se veste como um homem para poder embarcar. Isso era verdade? Os piratas realmente não aceitavam mulheres nos navios? Existia uma lei mesmo que era proibido trazer mulher para o navio. Até quem trouxesse mulher para o navio podia ser punido com pena de morte. E daí eles trazem essa referência, até eles colocam ela com referência, que teve duas grandes mulheres que foram piratas na história, a Anne Reid e a Mary Bowie.
Ah, na verdade os nomes estão trocados. Nosso pirata brasileiro deu uma confundida aqui. E elas foram esposas de um grande pirata chamado Calico Jack Rackman. E no início, é interessante que essas duas piratas, elas não entraram como mulheres, elas entraram vestidas de piratas como homem. Então, a Elizabeth Swann, elas fazem uma referência a isso daí, a essas duas figuras femininas que foram duas grandes piratas da história, que entraram de forma fantasiadas como homens, e depois se tornaram, depois que se mostraram como mulheres, daí entraram mesmo pra pirataria. Nos filmes é citado várias vezes o código pirata, mas não dizem especificamente os tipos de regras que o código continha. Realmente existia um código onde todos os piratas deveriam seguir? Cada navio tinha o seu código pirata. Teve alguns códigos que ficaram mais famosos, alguns piratas, como o pirata Henry Morgan, que trouxe pra gente, que é as leis da pirataria, o Black Bartolomeu, e eles tinham realmente um código pirata que falava que, se não me engano, tinha os mandamentos, que cada pirata, eles viviam realmente, olha que interessante, feito uma democracia, eles discutiam tudo, cada um tinha um direito a um voto dentro do navio, do que fazer, ele tinha tudo a separação das partes, né, que a gente saqueasse, a parte do capitão, do contramestre, do imediato, dos marinheiros. Então, o filme Jack Sparrow, quando ele traz essa parte do código pirata, muitas pessoas podem olhar e falar, não, isso é fantasia. Não é fantasia, não. Existia e tem hoje registros desses códigos piratas. E o mais famoso foi criado pelo Henry Morgan e pelo Black Bart, que eles criaram os que mais ficaram. Mas cada navio tinha seu código, tinha suas leis internas. O único pirata que realmente existiu e é retratado nos filmes é o pirata Barba Negra. O quão fiel foi a representação dele no filme? No filme eles representaram o Barba Negra de forma fiel mesmo. Até eles botaram ele inteiro vestido de preto, né? Porque o Barba Negra, o que eles tinham, a gente sabia, é essa barba inteira pretona que ele tinha. E no filme eles botaram ele caracterizado, apesar que só tem, claro, aquelas coisas, né? Digamos, uma licença poética. Porque no filme, nessa época, se não me engano, ele passa em 1750. Bem, e o Barba Negra, ele atuou entre 1716 a 1718. O Edward Teach, que eles chamam ele, o Barba Negra. Ele era um ex-marinheiro, nasceu na Inglaterra, daí se tornou um corsário e depois se tornou um pirata. E ele ficou muito famoso. E o Edward Teach, o Barba Negra, ele era um pirata, apesar que o pessoal falava que ele era sádico, monstruoso, não, ele possuía também um código, ele era um pirata civilizado, digamos assim, não torturava os presos, nada. Tem um aspecto interessante do Barba Negra, que ele sabia muito mexer com a parte psicológica. Então diz que ele colocava pavios, ele amarrava aqui na barba, no cabelo, pavios, e acendia os pavios para ficar com aquela cara de pegando fogo no meio do combate. Todo mundo achava que ele era um fantasma, porque via ele no meio do combate pegando fogo com aqueles pavios lá, aquela cara. Mas foi muito legal, porque ele entrou de forma real no filme. Jack Sparrow está em busca da fonte da juventude. Lá eles têm que pegar as taças de Ponce de Leon em seu navio. Há algum registro dele estar envolvido em alguma lenda antiga? Ele foi um governador ali de Porto Rico, e ele saiu atrás dessa história, que existia essa lenda da fonte da juventude, que era bem ali na região ali do sul dos Estados Unidos, e diz que ele foi pesquisar, que os índios falavam muito, que na verdade essa história da fonte da juventude, ela já é uma história muito antiga, que vem desde os gregos, Alexandre o Grande procurava, tudo, sempre tem essa lenda mítica, dessa coisa de você tomar uma fonte, alguma coisa, e você viver para sempre. Mas ele entrou realmente ali na Flórida, existe até um lugar lá, uma cidade que é San Agustín, se não me engano, é uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos, na Flórida, que tem até uma fonte ali, que eles chamam o local da fonte da juventude, que o Ponce de Leon traz. Então é mais uma referência real que o filme do Piratas do Caribe trouxe, baseado em fatos históricos que realmente aconteceram mesmo. Que o Ponce de Leon realmente foi o cara que foi atrás da fonte da juventude na região da Flórida, ali no sul dos Estados Unidos. Então, agora a gente já falou sobre o filme, queria saber de ti, baseado nos teus conhecimentos sobre pirataria real, quantas estrelinhas você daria pra esse filme sobre isso? Pensa que é um Uber aqui, vai, você tem de 1 a 5 estrelas pra dar, quantas você daria? Filme, comparado com parte real, 4 estrelas. 4 estrelas por quê? Por causa que eles resgataram essa parte, como você falou, resgataram essa parte muito legal do holandês voador, dessa parte de corsário, de pirataria, entrar nessa coisa do resgate, tem a fonte da juventude, tem ali o Barba Negra, então eu daria 4 estrelas pro filme,
E daria, tipo assim, essa 4 estrelas e meia, por causa que eu achei legal. O grande mérito deles foi resgatar o universo da pirataria, esse interesse. Eu mesmo, vou te falar, eu só fui em busca dessa história do Pirata Zumiro porque essa coisa é muito forte do Jack Sparrow, essa coisa de pirataria, que eu ficava assim, pensando, que eu achava que era uma lenda aqui em Curitiba, essa parte de um pirata em Curitiba. Mas eu achava tão legal que, Curitiba tem um pirata que morou aqui. Não, e piratas, a gente tem essa coisa de piratas no Caribe que bomba, Jack Sparrow. Então, você vê, eu posso dizer que essa descoberta incrível que eu fiz sobre o universo da pirataria, o filme é uma das coisas que me derivou diretamente. Então, cara, tem essa coisa de deixar 4 estrelas, não dou 5, porque pode ter alguma coisa, né, um errozinho ali, alguma coisinha. Mas eu daria 4 estrelas pro filme, por causa que eles foram muito fiéis nos pontos onde eles resgataram, e foi muita criatividade dos roteiristas de misturar isso daí e trazer pra fantasia. 4 estrelas, tu quase deu 4,5, mas vai ficar em 4,5 ou 4? Qual que é? Isso daí, 4,5 eu daria até. 4,5, já subiu meiozinho ali, tá quase lá. E aí, Marcos, a última coisa que eu queria é que você desse um recado pra galera, assim, suas últimas palavras aí, alguma coisa que você queira divulgar, você já falou que você vai lançar o livro proximamente, diga lá. Quem quiser maiores informações, uma coisa interessante, vale a pena ver, porque eu lancei o livro, até ele já existe, A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zumiro. É um livro sensacional, onde eu conto essa história de pirataria, que envolve, que é essa história que derivou o livro A Ilha do Tesouro, que é um dos maiores livros sobre piratas e tesouros, que é um livro que nos traz essa ideia de um tesouro escondido numa ilha deserta com um mapa de um tesouro. Esse caso é um caso real, era um dos bandidos do bando do Zumiro, que foi morrer na Índia. Então, assim, eu fico divulgando pro pessoal, quem tiver mais interesse, claro, procurar, tem na internet, ele tem canal no YouTube, Pirata do Zumiro, tem página no Facebook, mas vale a pena ir atrás do livro, esse A Verdadeira Ilha do Tesouro. É um livro muito legal mesmo e traz essa história incrível de pirataria que conecta o Brasil a uma das maiores histórias de pirataria do mundo. É isso, galera. Esse foi o nosso papo com o especialista de hoje. Eu tô aqui com a cabeça cafufando porque eu tô achando que eu fui pirata em outra encarnação. E vocês? O que vocês pensam sobre isso? Deixa os comentários aí. E se vocês gostaram do vídeo, cara, ajuda a gente aí, divulga para os seus amiguinhos, porque assim a gente voa mais longe. Ou vai a mares mais profundos. Vou até pegar uma frase do Barbosa aqui para terminar esse programa de hoje, que é a seguinte: precisa se perder para achar lugares que não se acham, senão todos saberiam onde ficam. Pegaram a ideia? É assim que vocês vão divulgar a gente, tá bom? Então ficamos por aqui e até a próxima!